Salve, salve galerinha, muito bom ter você comigo mais uma vez. E hoje vai ser um momento muito especial, porque vamos quebrar um pouquinho da rotina de estar fazendo resenha, falando um pouquinho de outras culturas, de literatura. Hoje eu tirei um dia, um momento muito especial. Já que estamos aí vivenciando já os prelúdios da Páscoa, resolvi então convidar um grande amigo meu para estar aqui comigo hoje, para nos presentear, na verdade, com a presença dele conosco aqui no nosso canal. Daniel, um cara muito brilhante, muito meu amigo, que de bom grado aceitou o meu convite para estar aqui com a gente, falar um pouquinho de uma narrativa bíblica que eu considero muito importante, que é os dois discípulos no caminho de Emaús. Está aí registrado na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, em Lucas, capítulo 24. E eu também, Daniel, muito interessante, sabe, que apenas 2 momentos da Bíblia falam dos dois discípulos do caminho de Emaús, que é o livro de Marcos também. Perfeitamente. E só para a gente ambientar um pouquinho, galerinha, esse nosso, na verdade, um bate-papo aqui sobre essa narrativa que eu acho muito interessante. Convém nós falarmos o seguinte, né? Algumas curiosidades que eu não vou falar agora a respeito de Emaús, vou deixar para falar no finalzinho. Ok. Então, você vai ficar até o final, galerinha, vai ver essas nossas curiosidades sobre esse, digamos assim, vilarejo, né, chamado Emaús, né? E também o significado do mesmo e o significado de Jerusalém também, que tem um outro sentido, tem um significado muito importante para esse nosso debate. E detalhe importante também, gente, para situarmos aí esse nosso bate-papo, Emaús, então, se localizava a 11 quilômetros ali de Jerusalém, né? Ou seja, na linguagem dos tempos antigos ali, equivale a dizer que era 60 estádios, né? E 60 estádios aproximadamente são 185 metros. Multiplicando isso aí, dá igual a 11 quilômetros, né? Então, uma distância de Jerusalém para Emaús. Então, só para situarmos aí, fazer um pouquinho do resumo, assim, para a gente bater papo, Daniel, fala para a gente como foi que sucedeu essa história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Então, primeiramente, agradeço o Carlos aí pelo convite, né? Uma honra poder estar falando com os amigos, né? Lembrando que eu não sou teólogo, né? Mas eu sou estudante da Palavra de Deus, né? Nós gostamos de falar sobre Deus, falar sobre as coisas eternas, né? Especialmente nesse momento tão delicado, né? A gente encontra muito conforto na Palavra de Deus. Então, falando um pouquinho sobre esse episódio, né? Então, ali estão 2 discípulos de Jesus. E é interessante que a Bíblia fala apenas do nome de um deles, né? Um é chamado de Cleopas e o outro não tem nome. E é interessante que também, além de não ter nome, a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher. Isso fica meio que no ar, né? Isso é bem interessante. Isso para mim me traz, cara, uma coisa bem importante, porque como aquele segundo discípulo de Cristo não tem nome, muitas vezes eu me coloco no lugar dele. Então, como se fosse o Cleopas com o João, o Cleopas com o Daniel, o Cleopas com o Carlos, né? Isso se torna para mim muito mais intimista e eu me coloco naquele lugar, né? Aí, interessante, eu não havia pensado dessa forma, né? Quer dizer, então deixa uma brecha, digamos assim, para que a gente se insira ali no lugar daquele personagem que não é citado, né? Que não é citado o nome dele aqui. Nem nome nem sexo, né? Pois é, né? Nem mencionado, fala que é muito interessante de Jesus. Muito interessante, né? isso aí, para refletir. Então, e como o Cássio colocou, né, Emaús era uma aldeia, né, que ficava ali a 11 quilômetros. A gente vai estar arredondando a questão da medida dos nossos dias, né, 11 quilômetros de Jerusalém. Então, se você for pensar bem mesmo, 11 quilômetros é uma distância considerável, né? Principalmente se for andando, né? Exatamente, andando. Então, não é tão perto assim, né? Mas se nós formos considerar que hoje em dia nós temos uma carga de informação muito grande, na época de Jesus a quantidade de informação era muito menor, né, Carlos? Então, assim, quando surgiu uma notícia, uma novidade, ela era amplamente difundida ali, né? E isso vai ser uma informação para a gente daqui a pouco trabalhar também. Beleza, e é interessante também porque, só contextualizando um pouquinho mais, naquele período vivia-se então a expectativa, né? Já que Jesus tinha passado, tinha anunciado o Evangelho a todos ali, principalmente os discípulos mais próximos e um dos que estavam próximo a todos os eventos acontecidos, digamos assim, milagres, as parábolas de Jesus, presenciaram ali de forma bem presente mesmo, ali, né? Tiveram esse contato com Jesus visual também. E eles vinham tristes, né? Por alguma situação eles vinham tristes lá de Jerusalém. E aí a gente vai ver que é a narrativa, né, também, que ao lendo
Lucas 24, a gente vai ver que os 2 discípulos estavam tristes. Por quê? Por que eles estavam tristes? Isso é muito interessante, pessoal. Recentemente havia acontecido, né, ali a crucifixão de Jesus, né? Então é um episódio que, independente da tua fé, do teu entendimento, né, é um marco na história, né, da nossa civilização, né? Tanto o nosso calendário ele é contado, né, enfim, com a vida de Jesus, né? Então Jesus, né, ele que tem uma história toda conhecida, ensinamentos, né, havia sido crucificado. E os seus seguidores, né, que muitos não tinham entendido a sua missão primária, né, a sua missão principal, né, se encontravam ali desolados, né. E é interessante falar um pouco sobre isso, pessoal, sobre a questão do sacrifício de Jesus, porque Jesus veio ensinar o amor, Jesus veio, ele curou, ele ressuscitou, só que nada disso era a missão principal dele. A missão principal de Jesus realmente era como redentor da humanidade, né. Muito bem, Daniel. Olha que interessante. Então, eles vinham com um sentimento de decepção, né? Visto que aguardavam a ressurreição de Cristo e Cristo ainda não havia aparecido a eles. Correto. E por conta disso, vinham com o coração ali entristecidos, né? Diante de tal situação. E outro ponto importante também, Daniel, eu gostaria que tu comentasse aqui pra gente, é o seguinte: já que tem essa distância, né, de 11 quilômetros, creio eu que muitas conversas aí vinham, né, no decorrer do caminho, né, e com certeza relembrando os fatos anteriores. Sim. Talvez um dos pontos mais importantes que eles tenham conversado aí é a respeito das profecias, né? Sim. Porque as profecias apontavam para esse Messias, né, que é Jesus, e também dizia que iria ressuscitar ao terceiro dia. Isso aí foi corroborado com o próprio Jesus, né, ao falar para os seus discípulos. Gostaria que tu comentasse um pouquinho disso, se era realmente esse tema, né, que eles vinham ali no decorrer do caminho, batendo papo ali sobre isso. Isso é algo que me chama muita atenção, Carlos, porque o que acontece? Logo no versículo 14 e 15, falou algo muito importante, tá? Você pode acompanhar aí em Lucas 24, 14 e 15, sobre a importância daquilo que nós falamos, daquilo que nós comunicamos, né? E é interessante que, mesmo sem saber com profundidade a missão de Jesus, isso deixa claro no texto, mas eles estavam interessados nas coisas espirituais. Então, o pensamento deles estava em Jesus. Eles não haviam entendido ainda a missão principal de Jesus, eles não haviam absorvido aquilo que Jesus havia passado de uma forma completa, como os próprios discípulos não haviam. Porém, o pensamento deles estava nas coisas eternas. Eles não vinham falando sobre qualquer coisa, mas falando sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, né? E por mais que o coração estivesse triste, né? Porque eles achavam realmente que Jesus seria aquele que iria livrar, né, a nação, né, de Israel do jugo romano, que é importante destacar, né? O império dominante naquela época era o Império Romano. E imagina você está na tua casa e alguém chega e toma de conta da tua casa e você passa a servir aquela pessoa. Era mais ou menos esse. Mas mais ou menos esse o contexto. Então havia uma profecia de que o Messias libertaria. Só que o que o povo de Israel não estava entendendo é que essa libertação ela não era temporal, ela não era terrena. Era muito maior do que isso, não é verdade? Olha, detalhe muito importante, né? Eu ia justamente tocar nesse ponto aí que tu tocaste, né, sobre o subjugo romano, né? Estava subjugando aquela nação já há muito tempo, né? Então esperava-se que viesse um grande revolucionário, né? Só que ao momento que eles leem, que eles estudavam as profecias, o profeta messiânico, que é o Isaías, eles liam bastante, acreditavam que vinha sim essa pessoa e de forma revolucionária e tal, tomaria o poder e trazia e colocava a nação judaica e tal, enfim. É muito importante nós tocarmos nisso aí também. Então os 2 discípulos falavam justamente de profecias, né? Falavam de Jesus, né? De um grande desapontamento, né? De não ter visto, presenciado, né, Jesus após ali morto, né? Ter ressuscitado. Então esse é o tema principal dos 2, no decorrer ali do caminho. Perfeitamente. Beleza, então, Daniel. E esse contexto, será se outros discípulos já tinham avistado Jesus antes dos 2? Isso é bem interessante, né? Sem querer adiantar na questão da história, né? Mas quando você lê alguns capítulos antes da passagem que nós estamos aqui abordando, você vê que Jesus ele já havia aparecido, né?
as mulheres, a Maria, a Madalena, né? E isso me chama muito a atenção, porque, sabe, é interessante a gente entender o contexto bíblico, né? O momento que Cristo veio pela primeira vez a este mundo. E assim, a Bíblia, melhor, Deus, ele nunca fez acepção de pessoas, ele nunca menosprezou esse em detrimento daquele outro, mas é interessante que o momento cultural, ele tinha a sua expressão, né? Ele tinha a sua característica. E Jesus havia aparecido primeiramente a mulheres, né? E se você, talvez hoje, no século XXI, enfim, com o empoderamento feminino, isso pode parecer um grande insulto, mas naquela época a mulher tinha um papel, né, secundário. E o relato de uma mulher naquele contexto não era tão fidedigno quanto o de um homem. Isso me chama muita atenção na Bíblia, sabe? Que Jesus, ele dá atenção ao que nós chamamos hoje de improváveis, né? E como nós vamos ver um pouco mais abaixo, é curioso, porque no relato bíblico fala que Jesus, ele apareceu a mulheres, falava que anjos apareceram e que um morto tinha ressuscitado, né? E eu faço isso um link, né, com quando você vai falar, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né, que Deus faz das coisas loucas deste mundo, né, para poder envergonhar os sábios. Então, um relato completamente improvável do ponto de vista humano, mas aos olhos de Deus, né, para Deus nada é impossível. Olha que interessante, Daniel. Cara, você tocou num ponto aí que talvez é uma discussão, um debate muito atual, essa questão do posicionamento da mulher diante da sociedade e tal, tudo, né? E Jesus veio para quebrar todos os paradigmas possíveis, né? Todos os tabus aí, digamos assim, todos os preconceitos lançar por terra. E um deles é a questão da figura feminina. Assim. Tanto é que a gente vê diversos relatos, né? Desde Mateus até de João, né? A gente percebe que há diversos contatos do próprio Jesus com algumas mulheres. Sim, isso deve ser trazido para aí a importância da mulher dele também, né? Maria Madalena, enfim, outros que aparecem, Marta também, né, que aparece em contato com aquela mulher, tinha uma mulher do poço, né? Sim, a samaritana, né? A samaritana, que não estava no nome, mas enfim. Então, essa questão, ele ter aparecido primeiramente para as mulheres, né, e foram privilegiadas em avistar o primeiro mestre, pós-ressurreição, isso é muito importante. Isso é muito importante. É muito importante, nos traz uma lição muito importantíssima, né, digamos, para o atual século que vivemos, e diante de tantos debates aí, de questão de sexo, de gênero, enfim, esse debate todo aí, né? E por que não trazer isso para o contexto bíblico, né? E o papel do nosso canal é esse, né? Falar dessa cultura, trazer essa cultura de lá para cá, falar do nosso tempo e entender o passado, o presente e o momento, corretamente. Né? Então, entender o presente também como processo inverso, como o passado. Isso é muito importante, principalmente aos olhos teológicos, aos olhos bíblicos. Né? Beleza, Daniel. Beleza. Então, já entendemos que não apareceu primeiramente para esses discípulos, o motivo pelo qual estavam decepcionados, né? Apareceu primeiramente para as mulheres e depois para Simão, é isso? Para Pedro, né? Foi a sequência, né? Essa sequência isso. Aí. E depois esses dois discípulos vinham aí como que... Isso me faz pensar em algo aqui, Daniel, sabe? Então, Jesus descansou, né? Sexta-feira, hora nona, né? 3 horas da tarde, né? Pelo cálculo teológico aí, aproximadamente. Descansou, fica ao sábado no túmulo. Sim. E ressuscita no primeiro dia da semana, que séculos mais tarde é chamado de domingo. Tá, e agora me faço pensar que eles não estavam mais em contato com os outros discípulos, esses dois. Correto. Eles estavam indo a dar a entender que estavam indo para casa, né? Que eles não moravam, digamos assim, na capital, né? Eles estavam indo para Emaús, né? Então eles estavam retornando para sua casa, se triste, eles não tinham tido contato com os outros discípulos. Isso me dá a entender. A Bíblia não menciona isso aqui, né? Mas talvez eles não tenham tido esse contato. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, é bem interessante destacar o seguinte, né? A gente estava ali caminhando, voltando para casa, e de repente Jesus, né? No caminho ali se apresenta e começa a conversar com eles. Só que o texto é interessante ao falar que eles não reconheceram Jesus, né? Isso é uma característica muito interessante, porque quando Maria encontra Jesus, ela não reconhece, né? Quando mais à frente os discípulos estão na praia pescando, Jesus aparece na praia e eles não o reconhecem também, né? Era o mesmo Jesus ou tinha fisionomia diferente? Isso é muito interessante, né? Era o mesmo Jesus, né? Mas por algum motivo, né, que nós desconhecemos e não vamos adicionar ao texto bíblico, né? A palavra de Deus fala que eles não reconheceram, né?
Mas o que acontece é que eles começam ali, antes eram dois, agora são os três conversando, e Jesus, ele, como diz a expressão, dá uma de João sem braço, né? Pergunta se eles estavam conversando, porque eles estavam tristes, afinal de contas, como o conteúdo, a informação não era tão vasta lá, certo. Aquele é o assunto do momento. E aí Jesus pergunta por que eles estavam assim, o que estava acontecendo, e aí Cleopas, né? Ele fala que eles estão falando sobre Jesus, e é muito interessante o ponto, Carlos, como eles apresentam Jesus como um profeta poderoso em palavras e ações. E isso me chama muito a atenção, porque Cleopas, né, e talvez os discípulos também, ainda tinham em mente Jesus como apenas um profeta. Então, vamos sobre o que você acabou de mencionar, né? É interessante que ali estava Cleopas, seu companheiro ou companheira, né? E Jesus se aproxima deles no caminho, né? E aí Jesus começa a conversar e se mostra surpreso, né? E, enfim, tal como a gente chama hoje em dia, dá uma de João sem braço. O que aconteceu lá em Jerusalém, algo mais ou menos assim, né? E aí Cleopas começa a falar, e é interessante que ele se refere ao Messias, a Jesus, como o profeta, né? Poderoso em atos e em palavras. E isso é interessante, porque eles estavam aguardando um libertador temporal, que fosse livrar realmente ali a nação de Israel do jugo romano, e o que não havia sido compreendido que Jesus era mais do que um profeta. Ele não apenas carregava a palavra de amor, ele apenas não estava ali para curar, não estava ali apenas para poder ressuscitar, alimentar, ele estava realmente para redimir a humanidade. Isso faz toda a diferença. Aí fica a grande pergunta: quem é Jesus para mim? Jesus é apenas um profeta que veio falar palavras bonitas, né? Um Deus apaixonado, ou como dizem alguns, né? É um Deus melhorado, diferente do Antigo Testamento, ou ele realmente é para mim um Salvador, né? Isso é muito interessante. Muito interessante mesmo, Daniel. E retomando agora o diálogo, né? O momento em que Jesus se aproxima deles, e lá em Lucas 24, no versículo 16 e 17, no dia seguinte, né? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha que interessante. Jesus então já sabia os sentimentos ali que os dois iriam carregando, né? Que é isso que vos preocupais, né? Olha que interessante, gostei que tu tocasse nesse ponto aí também, Daniel. Essa questão de Jesus conhecer os corações, né? Conhecer o momento de cada um de nós. Pelo tom da própria conversa, era notório que eles não estavam felizes, né? Havia preocupação, havia uma série de sombras, né? De dúvidas daquelas pessoas, né? De Cleopas e sua companheira, né? E aí Jesus, eu acho isso interessante como ele se preocupa com o macro, mas se preocupa com o micro também, sim, né? Isso fala muito a mim, ele se preocupa comigo. Então, em meio a bilhões de pessoas, né? As minhas necessidades, né? As minhas dificuldades, né, são assistidas por ele, e isso me chama muito a atenção. E Jesus se interessa pelaquela conversa, se interessa em preencher aquele vazio que ocupava no coração daquelas pessoas, né? E isso me chama muito a atenção. E é curioso como que Cleopas, né, ou Cleopas, enfim, quando ele vai narrar sobre o que aconteceu, ele fala que as mulheres, né, inclusive Maria Madalena, havia tido esse encontro com Jesus, mas ele coloca de uma forma meio incrédula, né? Como já nós falamos antes, a mulher não tinha um testemunho que era válido, né? Isso pode ser um negócio gritante hoje em dia, mas na época era o que acontecia, né? É a cultura, né? É a cultura da época, né? Nós entendemos. E é curioso que Jesus aparece aos improváveis, ele cuida dos improváveis, né? E Jesus poderia ter aparecido a Pedro, né? Poderia ter aparecido a João, mas ele resolve aparecer primeiramente a Maria, né? E é curioso, como você colocou agora há pouco, que ele não se deu a conhecer, nós não sabemos qual é o motivo que eles não reconheceram. Então não adianta eu conjecturar, né? Mas o fato é que, por alguma razão, foi impedido, né? Eles foram impedidos de reconhecer a Jesus, né? Mas falando sobre essa questão dos improváveis, isso fala meu coração também, como Jesus ele dá atenção, né,
aqueles que de repente são julgados ou são taxados como irrelevantes, né? Isso para mim é importante. Beleza, Daniel. Bom ponto. Percebam, gente, o quanto essa lição, né, desse diálogo, nesses poucos versículos aqui descritos em Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 35, nos traz muitas lições, né? Lições profundas, riquíssimas, de fato, né? Tanto no sentido cultural, no sentido histórico, como também no sentido espiritual, né? Várias lições nos trazem para a gente. E também, Daniel, uma fala muito importante também, a resposta que Cleopas, né, dá para Jesus naquele momento, que está descrito ali no versículo 18, né, que nos diz assim: um porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que não tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então a gente percebe pela própria fala daqui de Cleopas que foi um evento estrondoso, digamos assim, onde muitas pessoas, ou se não todos ali, né, como ele próprio diz, és o único, né? Ou seja, isso foi muito notório, né, perante todos ali, né? Então eu queria que tu comentasse também a respeito dessa fala de Cleopas nesse momento, né? Então, Cleopas, ele se mostrava realmente frustrado. Né? Havia um desejo, havia uma esperança no seguidor de Jesus que ele fosse ser aquele que libertaria do jugo romano. Né? É interessante entender esse contexto. Né? Jesus nasceu no momento em que o Império Romano ele dominava sobre aquela região da Cisjordânia, da Palestina, como queiram chamar, né? E havia, imagina você está na tua casa e chega um inimigo, chega um desconhecido e mete o pé na porta e toma de conta e você passa a servi-lo, é mais ou menos esse o contexto. Só que as profecias apontavam que o libertador viria. E de fato o libertador veio, só que ele não veio para satisfazer aos anseios temporais, ele veio para uma missão muito maior do que aquela, né? Olha que interessante, né? Esse versículo se encaixa muito bem nessa tua fala aí, que é o versículo 20 e o versículo 21 de Lucas 24, né? Que diz assim, ó: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para que, condenado à morte, e o crucificaram, para ser condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Sim. Isso mostra que realmente eles tinham essa expectativa totalmente contrária do que Jesus havia pregado, né? Uma libertação espiritual, né? Não uma libertação política ou econômica ou alguma coisa nesse sentido. Não é? Então, vamos mais adiante agora, no momento em que Jesus, né, ouve as lamúrias dos dois, né, e fala agora, dá o seu posicionamento a respeito do fato, né? Eu gostaria que tu comentasse também qual foi a resposta de Jesus, né, diante de tudo isso, né, esse diálogo todo aí. É interessante como Jesus ele começa, né? Se você for perceber, imagina, a Bíblia que nós temos hoje, ela tem duas grandes partes, né, Antigo Testamento e Novo Testamento. Você sabe que tudo que está ali de Malaquias, né, para trás, né, o Antigo Testamento, né, na época de Jesus era conhecido como Escrituras. Então, era importante, era super válido naquela época e ainda é hoje ainda. As lições, as descrições, os relatos, né, ali realmente é a palavra de Deus. E é interessante como Jesus ele utiliza a própria palavra de Deus, né, para, por exemplo, para reforçar a sua argumentação, a sua conversa com aqueles homens. E é interessante que ele começa ali de Moisés e parte dos profetas, mostrando realmente a necessidade que o Messias iria realmente. E aí eu vejo que a graça, né, ela sempre existiu. Né? A graça ela sempre foi notória em toda a Bíblia, em todo momento a graça estava presente, porque a graça sempre e é uma pessoa, a graça é Jesus, né? E à medida que Jesus ia mostrando a si mesmo nos relatos, né, dos profetas, na história do povo ali saindo do próprio Egito, né? Se nós formos relembrar, a Páscoa ela começou justamente na saída do Egito. Então, à medida que Jesus ia narrando, ia descrevendo, ia trazendo à memória aqueles textos que aqueles homens certamente haviam aprendido durante toda a sua vida, né?
imagino eu, sendo homens religiosos que buscavam Deus, que buscavam na Torá, né, como a palavra do Senhor, como guia de instrução, de conhecimento. E à medida que Jesus ia trazendo à memória aquelas palavras que antes de repente eram frias, sem sentido, começam a adquirir uma nova interpretação, um novo valor, começam, em vez de ser palavras mortas, passam a ser palavras vivas. E isso faz diferença no coração deles. Não é à toa que mais à frente a gente vai ver eles falando um com o outro depois que Jesus parte. Olha, a gente não estava sentindo um calorzinho aqui dentro do peito à medida que eles iam falando, ou seja, trazer aquelas palavras à memória, recordar aquilo, fez com que aqueles homens sentissem realmente a sua fé, a sua confiança revivada. Perfeita colocação, né? Olha, isso me fez me lembrar também de alguns pontos aqui da narrativa. Aquele caminho, como havíamos dito lá no início do nosso bate-papo aqui, que Jerusalém dista aí, ou Emaús dista de Jerusalém 11 quilômetros aproximadamente, né? Então, ao caminhar isso aí, vamos fazer uma especulação de tempo aqui mais ou menos. Digamos aí que gastaríamos aí o quê? Umas 2 ou 3 horas, né, para chegarmos, ou mais, né? Um pouco mais, né? Um pouco mais que isso, né? Então você vê bem que... Está sendo generoso. Generoso demais, né, para as caminhadas aí. Mas enfim, isso demandaria um certo tempo, daí muito tempo para falarmos de muita coisa. Isso, claro, que não é descrito aqui no momento em que Jesus se aproxima dos dois. Se já estava do meio para o fim, ou se já estava perto do fim, ou se foi logo no início da caminhada, não se sabe. Só sabe que Jesus se aproximou dos dois, né? E Jesus começa a discorrer, como tu disseste, né, sobre o Velho Testamento, né, todos que faziam menção da vinda do Messias, né? E ele sentiu que o coração estava sendo aquecido com a palavra de Jesus naquele momento, né? E quando já se aproxima a segunda narrativa, quando já se aproxima de Emaús, Jesus faz menção de passar reto, né? Passar adiante, né? Isso dá a entender que tem o caminho aí que direcionava para a vila propriamente dita, né? Para a aldeia de Emaús. E eles estavam tão encantados com aquilo que Jesus estava falando, né? O coração tão aquecido, né? Que, lembrando que no início eles estavam tristes, sim, decepcionados, amargurados, coisa do tipo. Hoje era outro já, né? Hoje era outro, né? Então, ficaram tão empolgados que resolveram convidar esse tal estranho, né? Para cear com eles, ou já se faz tarde, né? Fica Senhor com a gente, né? Já se faz tarde, ou seja, já é finalzinho da tarde para a noite, já, ou seja. E provavelmente, eles conhecendo aquela localidade ali, né, sabiam que aquele caminho ia dar para mais distante ainda, para um outro possível vilarejo. Né? A Bíblia não fala, mas dá a entender pela interpretação bíblica aqui, né? E Jesus aceita o convite. Eu gostaria de perguntar para ti qual é a lição que a gente pode tirar nesse momento de convidar Jesus, de esse convite para Jesus. Eu queria voltar um pouquinho e dizer o seguinte, fazia parte de ser hospitaleiro, né, convidativo, né, da educação ali do povo de Israel, né? Então havia promessas e bênçãos àqueles que acolhiam em suas casas, né, o estrangeiro, o visitante, o que era de fora. Só que o texto fala que eles convidaram Jesus, só que na verdade eu vejo o seguinte, que Jesus de forma intrínseca ele se convidou. E aí eu faço um paralelo com Apocalipse 3:20, onde Deus fala: eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, ou seja, sempre Jesus, sempre Deus é que se aproxima do ser humano. Então, de certa forma, Jesus ele começa a falar e começa a discorrer, eles começam a ficar animados e Jesus dá aquela ideia que vai passar direto, mas a vontade de Jesus, na verdade, era ficar com eles. Então, assim, é como que ele dissesse: então, vocês vão me convidar? Jesus sempre dá o primeiro passo pra gente, né? O filho pródigo foi o pai que corre, entendeu? Para salvar o homem é Jesus que vai. Então Deus sempre dá o primeiro passo. E ele deixou aquela deixa ali e aqueles homens sentiam o desejo de convidar aquele estranho. Só que me chama a atenção que ele era um estranho, mas à medida que eles iam conversando, ele vai se tornando cada vez mais íntimo. Você só chama para a tua casa, para entrar pelos portões da tua casa, alguém que você gosta, alguém que você tem estima, alguém que de alguma forma te fez uma mudança, alguém que faz você se sentir bem. Então o estranho já não era tão estranho assim. E você sabe, você só leva para a tua cozinha, para a tua mesa, para ter uma refeição contigo, alguém que você gosta, né? Os sentidos, os olhos, melhor dizendo, os sentidos físicos, os olhos, enfim, não reconheceram Jesus. Mas ali,
aquele espacinho dentro deles que estava vazio, que estava agora preenchido com Deus, com a sua mensagem viva, já haviam reconhecido, já haviam encontrado um lugar especial, né? E aqueles homens chamam Jesus para entrar na sua casa, e quando você chama Jesus para entrar na tua casa, coisas maravilhosas acontecem. Agora isso faz muito sentido, Daniel, sabe? Eis que estou à porta e bato. Né? Se você abrir a porta do seu coração, entrarei, né, em sua casa, serei contigo, você comigo, então vice-versa. E foi justamente isso que aconteceu, né? Exatamente aconteceu. Porque Jesus entrou, foi com eles até a residência deles, e aconteceu o quê? Isso dá a entender, os dois estavam na mesma casa. Sim. O Cleopas mais o outro discípulo. Sim. Não se sabe se tinha outros também ali presentes. Mas Jesus foi e diz que aconteceu um fato bem interessante agora. Porque eu não sei se é um costume do povo de Israel, né, dar oportunidade para o visitante ou para o hóspede, né, partir o pão e dar graças. Né? Eu não sei se faz parte do costume também, pode até comentar também nesse ponto se quiseres. Mas Jesus partiu o pão. Sim. Né? Isso é bem interessante, né? Porque normalmente quem fazia essa partida do pão era o anfitrião. Tá? O anfitrião que fazia isso. E quando você vai fazer para lembrar da Santa Ceia, que Jesus pega o pão e parte o pão, você lembra automaticamente daquela cena, né, que antecedeu a crucifixão de Jesus, né? E aí ele, como se Jesus tomasse a iniciativa, pegasse o pão, que na verdade era um símbolo dele mesmo, se partindo e sendo distribuído aos seus, né? Isso chama muito a atenção. E eu gostaria de destacar um ponto também, mencionando algo que eu falei agora há pouco, né? Em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 3, né? Fala que são felizes, são bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que obedecem. Mas eu gostaria de me ater especialmente aqueles que ouvem. Mesmo que os olhos daqueles discípulos estivessem os enganando, eles não estavam reconhecendo Jesus, mas eles estavam ouvindo a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, algo mudou dentro deles. Então nós não precisamos hoje, no momento, para crer, ter que olhar a Deus, ter que ter esse encontro visual, material. Ao contemplarmos a sua palavra, nós já somos transformados, já somos mudados por Ele. Perfeito, Daniel, perfeito. Então, você que está com a gente aqui até esse momento, né, do nosso canal, nesse momento de bate-papo aqui, a gente saiu lá de Jerusalém, já estamos em Emaús, 11 quilômetros de bate-papo aqui, né? E uma casinha. Em uma casinha, né? Que ninguém de repente dava atenção nenhuma, mas ali Jesus resolveu fazer ter um momento especial. Olha que importante. E Jerusalém era importante, Emaús, o que era Emaús na fila do pão? O que era aquela casinha no meio do nada? Mas para Jesus era importante. Muito bem, é aqui que eu vou falar aquela curiosidade no início, que eu havia dito, né? O significado de Emaús e significado de Jerusalém. É o que me está interessante, Daniel. Emaús, essa aldeia de Emaús tinha um significado, significado hebraico, né? Era chamado de Hamat, né? Que significa águas frias, ou perdão, águas quentes. Águas quentes é o significado então de Emaús. E Jerusalém significa lugar de paz. Olha que interessante. Maravilha. E Jesus, em outros momentos em sua palavra, disse que não era para eles saírem de Jerusalém. E que aconteceu o seguinte: parece que eles estavam caminhando para um lugar distante, em busca de algo que acalentasse a frieza do coração deles, né? Águas quentes, né? Olha essa analogia, né? Então eles estavam saindo do lugar de paz. Só que no decorrer desse caminho, Jesus aparece a ele, como já foi dito aqui no diálogo, entra na sua casa, ceia com ele, no partir do pão, aconteceu um fato muito interessante. No momento que ele estava partindo o pão e estava dando graça, o que foi que aconteceu, né? Eles reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus. E o que foi que eles falaram depois? Só que aí foi tarde, porque o relato bíblico fala que ao reconhecerem Jesus simplesmente some na vista deles, né? Olha que interessante. Mas por que Jesus fez isso para deixá-lo mais triste ainda? Por que ele sumiu naquele momento? É um ponto aqui a se perguntar. Por que ele sumiu? Eu acho isso muito curioso e eu não tenho certeza que o relato bíblico já deixa a resposta, né? Eles conversam entre si e demonstram claramente que à medida que eles conversavam, aquilo ia aquecendo o coração. E na metáfora da própria localidade, isso fica muito claro. Eles saíram frios, saíram entristecidos de um lugar
e achavam que, enfim, toda a esperança havia acabado. E ao chegar em casa, no partir do pão, Cristo se revela a eles. Só que muito antes, Cristo havia se revelado através dos escritos, das escrituras sagradas. E aí, quando de repente a vista se abre, eles enfim podem ver e contemplar Jesus, Jesus aparece, né, lá da sua frente, né? E eu acho muito curioso, gente, porque 11 quilômetros são 11 quilômetros, né? É mais ou menos daqui, né? Não sei onde você está, né? Mas você imagina da tua cidade, tem uma outra cidade, é uma distância relevante. Só que, a despeito da distância, o desejo de comunicar Jesus aos demais irmãos, aos demais amigos, né? Motivou aqueles dois, né? A se deslocarem, deixar a comida ali mesmo, acabou fome, acabou cansaço, e eles voltaram a Jerusalém para proclamar as boas novas. Isso quer dizer o seguinte: quando você tem um encontro com Jesus, que você se permite ser mudado por Ele, as intempéries da vida, os problemas, eles se tornam deste tamanho, pequenininho, e você vai fazer, vai contemplar e falar e proclamar de Jesus, né? Que as pessoas estão perto ou estão longe. Muito bem, né? Muito bom mesmo. E aqui eu gostaria de ler esses dois últimos versos aqui para a gente fazer a nossa conclusão, né? Nosso debate, aqui, nosso estudo, né? Nosso bate-papo, né? Nosso bate-papo aqui bem descontraído, né? A respeito da palavra do Senhor, né? Então, lá no versículo 33, no versículo 32, nos diz o seguinte: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E no versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Olha que interessante. Lembra que no início te fiz aquela pergunta, o porquê que parece que ele não estava reunido com os outros discípulos, né? E nesse momento em que eles chegam, que eles reconhecem Jesus, Jesus desaparece, retorna para Jerusalém, onde estão os outros reunidos, nós falamos que é 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. Sim. E já estava tarde, já estava noite. E naquele mesmo instante, como diz a palavra, que eles retornaram de novo. Imagina a caminhada aí, a grande caminhada. Só que essa caminhada do Jerusalém para Emaús foi uma caminhada de tristeza com mudança de sentimento logo chegando lá. Agora, eu penso que agora a conversa é totalmente diferente, né, do retorno lá para Jerusalém. A alegria que eles estão agora no coração. Eu imagino que a caminhada foi muito mais rápida do que... Foi, com certeza, né? Desejo de apresentar, de compartilhar. Pessoal, imaginei chegando em casa assim, e então vocês não sabem o que aconteceu, e a gente teve um encontro com Jesus, e Ele está vivo, e aquilo que Ele havia prometido de fato aconteceu. E acontece algo maravilhoso, né? O que acontece? Muito bem, muito bem. E aí se encontra com os outros, né? Com os outros discípulos, que também comungavam com a mesma alegria, né, de ter visto o Mestre. E é interessante que na hora que estavam nessa alegria, reencontro, quem aparece novamente? Aparece o próprio Jesus. O próprio Jesus. E isso aqui, sabe, só para nós finalizarmos esse nosso debate, nos deixa assim, Daniel, uma lição muito importante, né? Que quando ouvimos Jesus através de sua palavra, quando sentimos Ele em nossa vida, nós avistamos Ele pelos olhos espirituais, a vontade que se tem é de falar para outras pessoas, de contar as boas novas para outras pessoas. Essa alegria que enche no meu coração dá vontade de compartilhar também. E foi o que aconteceu com Cleopas e mais o outro discípulo, que pode ser eu, você, qualquer um, você também, né? Feliz, viu, Daniel, de ter compartilhado com você esse momento, né? Esse momento muito importante, porque é um momento de... A gente só recebe constantemente, né, notícias ruins, né, pela mídia. Um fulano, um ente querido faleceu, um conhecido também, enfim, essas notícias tão ruins, né? E quando a gente se depara com a palavra do Senhor, quando a gente tira esse momento para conversarmos com Jesus, o nosso coração, assim como o coração daqueles que estavam entristecidos, se enche de alegria, de esperança novamente, né? Então é isso que é mais importante. Se você gostou, galerinha, se você gostou, deixa o seu like aí, compartilhe, se inscreva, você que não é inscrito no nosso canal. E mais uma vez, Daniel, Deus te abençoe. Foi uma honra participar. A todos vocês, não sei quando esse vídeo vai ser colocado no ar, mas feliz Páscoa, feliz Semana Santa. Que esse Jesus que se encontrou com o Cleopas, seu companheiro, possa se encontrar com você também no teu dia a dia. Beleza, eu vou pedir agora que o
tá diante, eu me despeço assim em oração, né? Sim. Em oração e dizer que foi um momento muito especial. Sem dúvida. Eu espero que chegue ao teu coração essa mensagem também. Tá bom. Se você pode, eu te convido você então a fechar os teus olhos e vamos fazer uma breve prece, né, a esse Deus maravilhoso. Oremos. Querido Jesus, da mesma forma que o Senhor apareceu de forma maravilhosa aos teus seguidores, o Senhor prometeu na tua palavra que nunca nos deixaria sozinhos, suplicamos que o Senhor possa estar em nossas vidas, nos nossos afazeres, quer seja no trabalho, em casa, nos nossos compromissos, e que possamos ter a tua companhia, Jesus, que o Senhor possa revelar o teu querer para as nossas vidas, e assim nós possamos abençoar aos que estão ao nosso redor e sermos abençoados por Ti. Dá-nos uma vida abençoada, uma vida que possa transbordar com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Beleza, galerinha? Fique com Deus. Deus. Deus abençoe.